O conteúdo do debate vai ser o livro de Zacarias, um trecho, evidentemente, do livro de Zacarias. Aliás, há muita coisa em Zacarias que eu não entendo. Primeira delas, por que Zacarias é considerado o profeta menor, se, como você mesmo está vendo aí, tem 14 capítulos no mínimo? Menor em quê? Segunda resposta, por que Zacarias é tão esquisito? É difícil entender o que Zacarias fala. Aliás, isso deu ensejo ao tema de hoje. Afinal de contas, a profecia que ele faz no trecho indicado refere-se a algo que vai acontecer no futuro, o reino milenar de Jesus na Terra, por exemplo, ou a alguma outra coisa. E como entender os livros proféticos? Philip Yancey, no livro A Bíblia que Jesus Lia, costuma dizer que as Bíblias dos crentes têm uma parte das páginas muito em branco, porque nunca foram abertas. E é justamente a parte dos chamados livros dos profetas menores, né? 12 livros. Às vezes a gente não sabe nem o nome deles, muito menos a sequência. Pois é, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Tem informação valiosa, com certeza, lá para a nossa vida cristã, para nos aparelhar como instrumentos de Deus para toda boa obra. É o que a própria Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Vamos descobrir juntos do que fala Zacarias e assim podermos servir melhor ao Senhor? Está no ar o Vejam Só. Recebemos com muita alegria o especialista em escatologia, que inclusive tem um blog a respeito desse assunto, o bispo José Hildo Melo, que é presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Seja muito bem-vindo, bispo. Paz e graça. Paz e graça, Heber. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para debater um tema tão importante como esse. Duas informações do senhor. O nome do seu blog e o endereço da sua igreja. Tá, o blog é escatologiacristã.blogspot.com, escatologiacristã.blogspot.com, e o endereço da igreja, ela fica ali na Rua das Rosas, número 445, no bairro de Mirandópolis, e todos são bem-vindos. Culto de domingo principal às 18 horas. Mirandópolis fica atrás da estação Praça da Árvore do metrô. Muito bem. Muito obrigado, bispo. O outro convidado, também especialista em escatologia, tem até livro publicado nessa área, é o pastor Gabriel de Oliveira Porto, ministro da Igreja Batista Boas Novas. Paz e graça, pastor Gabriel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor Heber. Paz e graça. Boa noite. Boa noite também novamente ao bispo Hildo. A gente já teve a oportunidade de bater um bom papo aí antes do programa, né? Boa noite também você que está nos assistindo aí em todo o Brasil e até em outros países. E mais uma vez é um prazer estar aqui, principalmente com uma autoridade aí na escatologia como o bispo Hildo, né? Qual o nome do livro que o irmão publicou sobre o assunto? É esse aqui, ó. E o endereço da sua igreja? Manual Prático de Escatologia. Essa é a atual edição, é a terceira, foi lançada em 2015. A Igreja Batista Boas Novas fica na Rua Marechal Malé, número 611, Parque da Vila Prudente, São Paulo. Ali perto do metrô Vila Prudente da Avenida Anhangamelo. O bispo José Hildo Melo, né? Que vai, a partir do próximo bloco, defender qual ponto de vista, bispo? Eu vou defender o ponto de vista que interpreta as profecias do Antigo Testamento, incluindo esta de Zacarias capítulo 14, à luz de Cristo, de como é que Cristo as interpretou à luz dos apóstolos, como os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo as interpretaram. E se a gente observar bem, a interpretação que nosso Senhor Jesus Cristo, que seus apóstolos deram a muitas dessas profecias relacionadas à restauração de Israel, foram feitas de modo figurado, né? Eu posso citar aqui um exemplo, aquele que encontramos no texto, por exemplo, a profecia de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. O profeta Amós disse o seguinte, Deus falando através do profeta Amós: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. O apóstolo Pedro, no Concílio de Jerusalém, registrado ali em Atos capítulo 15,
Atos 15, dos versículos 14 a 18, diz o seguinte: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E ele repete, ipsis literis, a mensagem de Amós. Cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. E perceba bem, o apóstolo Pedro pega uma profecia que fala da restauração de Israel, que cita a nação de Edom e tudo mais, e usa e fala, essa profecia significa o que está acontecendo na igreja, a conversão dos gentios. Isso, do ponto de vista dispensacionalista, seria um absurdo muito grande, porque teria que se cumprir ipsis literis, o reino de Davi teria que ser restaurado como na antiguidade. E, à luz de Pedro, esse reino está sendo restaurado já na realidade da igreja, porque Cristo, entronizado como Senhor, reina e está congregando as nações, gentios e judeus, parede de separação derrubada, um só povo, para que haja um só pastor e um só rebanho, constituindo, fazendo parte desse rebanho, os gentios, que não eram povo, que agora são povo, são herdeiros de Deus, filhos de Abraão, herdeiros da promessa, herdeiros da terra prometida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, né? Nós também somos filhos de Abraão, descendentes da terra, descendentes do mundo, e a terra que se espera, do apóstolo, o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele diz que os próprios patriarcas, falando da terra prometida, falando de Jerusalém, né, dessa expectativa que se dá em Jerusalém, isso é símbolo da terra prometida. E essa terra prometida, os apóstolos, não, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, olha, eles que estiveram de posse da terra, que pisaram naquela terra, nunca a edificaram, nunca construíram edifícios com fundamento sólido, eles construíram cabanas porque sabiam estar em terra estranha, eram peregrinos naquela terra, sabiam que aquela terra não cumpria aquela promessa, porque eles esperavam uma cidade sem fundamento. Portanto, a cidade que se espera em que se cumpra essas profecias relacionadas à restauração de Jerusalém é a Nova Jerusalém. Se você lê o Apocalipse capítulo 21, o Apocalipse capítulo 22, que descreve a Nova Jerusalém, você vai ver como que essas profecias, isso que disse ali o profeta Deus, através do profeta Zacarias, no capítulo 14, como elas se cumprem ali na Nova Jerusalém. Na realidade da igreja hoje, com Cristo reinando e plenamente na Nova Jerusalém. E eu poderia, não sei se tem tempo ainda, está acabando aí o tempo, falar da festa dos tabernáculos, aí eu quero ainda, eu acho que no próximo bloco ainda vai ter tempo, esclarecer como é que isso tudo se cumpre, e não o absurdo, do ponto de vista do meu amigo Gabriel, que eu gosto muito dele, mas a ideia, eu não concordo, a ideia de que isso tem que se cumprir ipsis literis, uma restauração do templo, uma restauração do sacerdócio levítico, sacrifício de animais, o povo de todas as nações vindo no milênio futuro para celebrar festas judaicas, como a festa dos tabernáculos, e isso deve ser interpretado à luz do que Jesus falou a respeito, do que disseram os apóstolos, e eu acho que aí está a chave hermenêutica. Cristo é a chave hermenêutica e os apóstolos nos ajudam muito a esclarecer isso. Muito obrigado. Esse foi o bispo José Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. Vamos ouvir agora o pastor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas, que tem outro ponto de vista sobre o mesmo texto, né, pastor? Sim, é verdade. Eu gostaria só de fazer uma pequena correçãozinha, com todo respeito ao que o bispo Hildo falou. Quem falou essa frase foi Tiago, não foi Pedro. A fala de Pedro vem logo antes dessa. Na sequência, Tiago assume a palavra e é ele quem fala essa citação. Por isso que ele se refere a Simão. Isso, exatamente. Né? E um trechinho que quase ficou cortado aí nessa citação, o importante é que ele diz assim, ó, Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome.
Então, esta é a era da igreja. O tempo em que Deus separou para que o evangelho fosse pregado aos gentios de todas as nações. Aí quando ele fala, concordam isso as palavras dos profetas como está escrito? Olha o começo 16. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Então, o primeiro dispensacionalista foi Tiago. Porque ele fala que Deus separou um tempo para que o evangelho fosse pregado a todas as nações e que conforme concordam os profetas, e aí no caso Amós, depois que essa missão estiver concluída, que é com o arrebatamento, aí sim Deus restauraria a tenda caída de Davi, levantando o reino de Israel novamente. Então esse texto aqui, o Tiago foi o primeiro dispensacionalista, ele já faz essa separação clara entre um tempo para Israel, um tempo para a igreja antes disso, né? Então há muito cuidado com a interpretação. O ponto de vista que o senhor vai defender qual é, então? O ponto de vista é o ponto de vista pré-milenista, de que haverá sim, após a volta de Cristo, um momento futuro com Cristo reinando fisicamente aqui nessa terra, com o seu trono no templo de Jerusalém, reinando não só sobre Israel, mas sobre toda a terra, né? E eu gostei muito da sua observação a respeito de Zacarias, né? Porque nós precisamos voltar um pouquinho na história da igreja para ver por que ele virou profeta menor, né? Eu também discordo um pouco a questão de ser a interpretação de Jesus e dos apóstolos por um motivo simples. É lógico que os textos bíblicos são os mesmos, as interpretações que mudam, mas quem estava mais perto de Jesus e dos apóstolos eram os chamados pais da igreja, os teólogos do 2º e 3º século, e nenhum deles foi amilenista. Todos eles defenderam a manifestação do reino futuro de Cristo de forma como o Antigo Testamento disse. Então, se os apóstolos tivessem ensinado o amilenismo, os pais da igreja seriam amilenistas. Mas o amilenismo não existia até o século IV, com a chegada de Agostinho, por influência ali de Orígenes, por influência da filosofia grega, começou a aplicar a interpretação alegórica aos textos bíblicos. E aí surgiu o amilenismo. Mas o amilenismo ele carece até um pouco de historicidade, porque nos séculos 2 e 3, os cristãos mais próximos dos apóstolos, descendentes diretos dos apóstolos, nenhum foi amilenista, né? Então isso nos leva a concluir que este não era o ensino dos apóstolos, né? E aí, quando quem fez essa separação de profetas maiores e menores foi Agostinho, e ele é o pai do amilenismo, antes disso, amilenismo praticamente não existia, foi ele que jogou Zacarias para os profetas menores. Mas, na minha opinião, Zacarias deveria ser maior, não só pelo tamanho, mas também pela importância do livro, porque ele contém muitas profecias importantes. Né? Zacarias 9:9, qual é o livro que profetiza que Jesus entraria montado num jumentinho em Jerusalém? Zacarias 12 prevê a conversão futura da nação de Israel. Zacarias 14 prevê o seu retorno pisando no Monte das Oliveiras, confirmando o que foi dito lá em Atos 1, entre outros textos. Então, realmente, é um livro de grande importância, ao ponto de escatologistas famosos como Dave Hunt terem feito os livros praticamente só em cima de Zacarias, como Jerusalém e o Cálice de Tontear, que o próprio título é baseado numa citação de Zacarias 12. Né? Então, realmente Zacarias é um livro muito importante para a escatologia, mas que por causa dessa nomenclatura que Agostinho deu, ele acabou sendo negligenciado. Muito bom. Muito bem, hoje o programa é aquele formato com tempos definidos para respostas e comentários. E, pelas regras do programa, quem começa é sempre o irmão mais antigo. No caso, o bispo José Hildo Melo é um pouco mais velho do que o pastor Gabriel de Oliveira Porto. Então ele vai fazer a primeira pergunta dele. Pode fazer. Muito bem, só antes me permita fazer uma observação, que realmente eu citei Tiago, é porque começa aqui falando expôs Simão e o nome Simão apareceu, mas de fato foi Tiago, mas ele, Gabriel, meu amigo, meu irmão em Cristo. Sem tréplicas, viu? Não, mas é só isso, porque senão fica mal para mim, né? Eu tenho que... Tá bom. Eu tenho que também me justificar aqui. Então, pedir perdão por ter falado Tiago, realmente é o Simão, mas veja as palavras... Contrário. Não, realmente é o Tiago que falou, ele cita Simão, e ele diz o seguinte, aí repetindo, só para ver que a leitura correta seria essa. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para quê? Isso é que é importante. Para que os demais homens
Aí sim, quando é restaurado o tabernáculo caído, os demais homens que são gentios, que era o que estava acontecendo naquela época, viriam para a igreja, e não o contrário. E não eu entendo aí que os demais homens são os judeus, porque antes disso falou dos gentios. Não, os gentios é o tema daqui. Não é Mas aí Amós, o tema é Zacarias. Tá, então, vamos lá, para Zacarias. Eu quero perguntar para você o seguinte, vou já direto no tema do templo, da restauração do templo, porque é a visão pré-tribulacionista, pré-milenista dispensacionalista, porque os pré-milenistas históricos não pensam assim, mas você, como pré-milenista dispensacionalista, entende e interpreta essa passagem como uma restauração do templo. Então teremos no milênio um templo, como você mesmo disse na sua primeira fala, e o sacrifício de animais retornando aquilo que era da velha ordem do Antigo Testamento. É isso mesmo? Vamos retroceder? 3 minutos, pastor. Certo. Então, na verdade, assim, eu creio que o templo será reconstruído, que ele será a sede mundial do reino milenar, o trono de Cristo haverá lá, mas eu não fecho questão de se haverá sacrifício lá, tá? Porque isso é uma interpretação que se faz dos capítulos finais do livro de Ezequiel, depois do livro 40 em diante, onde na visão que Ezequiel descreve, que inclusive as medidas e proporções que ele dá desse templo não se encaixa com nenhum templo que já existiu. Esse é um dos motivos do porquê tem que ser um templo futuro. E lá ele descreve o altar de sacrifício, mas ele não descreve nenhum sacrifício sendo realizado. Ele está descrevendo a arquitetura, a construção em si. Então, eu vejo o seguinte... quando que essa ideia começou? Lá na Páscoa, quando o povo saiu do Egito, Deus instituiu o sacrifício do cordeiro como um memorial perpétuo para fazer o povo todos os anos se lembrar de que Deus os libertou do Egito. Jesus, quando vem e numa Páscoa também vai dar início à nova aliança, ele não coloca mais o cordeiro, coloca só o pão e o suco de uva, e ele fala, este é o sangue da nova aliança, e é importante o que Paulo depois vai falar em 1 Coríntios 11, completando, ele diz, façam isso em memória de mim até que ele volte. Então, se cumpriremos a ceia do Senhor até que ele volte, e depois que Jesus já tiver voltado, nós vamos continuar cumprindo Santa Ceia nos mesmos moldes? Então, eu entendo que da mesma forma com que havia a Pessah judaica, que foi substituída pela ceia na Nova Aliança, quando Jesus voltar, ele estabelecerá um novo memorial que substituirá a Santa Ceia, e para lembrar do sacrifício perpétuo que ele fez por nós. Então, os elementos ali descritos no templo, inclusive altar de sacrifício e tudo, eles são memoriais. Não significa necessariamente que sacrifícios voltarão a ser realizados, tá? Eu não defendo que sacrifícios têm que ser realizados, mas mesmo se vierem a ser realizados, não é com o objetivo de perdoar pecados. Da mesma forma que a Páscoa também não era com o objetivo de perdoar pecados, que o cordeiro era morto. Ele era morto como um memorial. Então, talvez, eu nem fecho questão com isso, mas talvez, se houver sacrifício no milênio, será exclusivamente como um memorial da obra redentora já realizada por Cristo. E de forma nenhuma um retorno à lei mosaica, porque eu nunca criei nisso, e é importante nós deixarmos bem claro que existem vários tipos de dispensacionalistas, alguns podem até crer realmente no que você disse, mas não é o meu caso. Tá. Obrigado, pastor. Vamos estar atento aí ao alarme que não soou nos 20 segundos. Bispo Hildo, 3 minutos para os seus comentários. Então, muito bem, Gabriel. Então, você não pensa, e não pensando que isto realmente vai acontecer, você não interpretaria essa passagem de Zacarias 14, versículo 21, de maneira literal. Você seria mais como eu, que interpretaria isso de maneira mais figurada. Por exemplo, diz aqui... todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Uma interpretação literal, como você não a faz aqui, você concorda comigo nesse ponto, não leva isso aqui a ferro e fogo,
Mas você sabe que existem dispensacionalistas que interpretam que, até baseado nesse texto, e não só naquele que você citou, mas baseado nesse texto, interpretam que no milênio tem o templo e tem uma restauração do sacrifício levítico, ainda que em termos memoriais, havendo derramamento de sangue de animais e tudo mais. E isso, nesse caso, né, isso contrariaria. Isso seria algo que você não vai encontrar paralelo no Novo Testamento. Você não encontra isso nas palavras de Jesus, você não encontra tal expectativa nos ensinos dos apóstolos, nenhuma epístola, e muito menos no livro de Apocalipse. Por isso que eu dizia já de início que a chave hermenêutica para textos como esse é realmente Cristo, os apóstolos, o que temos no Novo Testamento. E, nesse caso, não daria para levar ferro e fogo e interpretar aquela passagem como uma restauração, um retorno, porque isso ia ser um choque contra tudo que Cristo é. Cristo é a realidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da qual todos os cordeiros mortos, sacrificados da Páscoa, seja de qualquer cerimonial levítico do Antigo Testamento, eram figura de linguagem, eram sombra, como diz o autor de Hebreus. E aí eu poderia citar Hebreus 8, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. É isto, no capítulo 9, versículo 9, uma parábola da época presente. E ele diz que esses sacrifícios são ineficazes. No versículo 10 ele diz, os quais não passam de ordenanças da carne, impostas até o tempo oportuno da reforma que aconteceu em Cristo Jesus. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, Cristo é o templo, Cristo é o sacrifício, e isso definitivo a realidade, e não podemos nem imaginar em retroceder e voltar à ordem do Antigo Testamento. Obrigado, Bispo Hildo. Pastor Gabriel, sua vez de fazer a primeira inquirição. Ok. Realmente, Bispo Hildo, a gente só não pode esquecer que o objetivo de Hebreus é tratar Jesus como sumo sacerdote. Ele não trabalha a ideia do Jesus rei, do Jesus Messias. E é essa figura enfatizada no milênio. Então é natural que ali não apareça mesmo. Tá? Empataram as trépicas. Acabou. Vai lá. Tá. Então aqui... voltando ao texto tema de hoje, sim. Eu até quero parabenizar você, Bispo Hildo, porque a produção quase cancelou esse programa porque nenhuma milenista queria participar. Né? Tentaram uns 4, 5, quase que a cancelar o programa, e eu falei, não, chama o Bispo Hildo, que ele vai encarar, ele é corajoso. Né? E graças a Deus você aceitou, né? E nós pudemos fechar o assunto com esse programa. Muito porque... bem. Esse trecho de Zacarias 14, 16 a 19, particularmente eu falando, né, eu não encontrei até hoje nenhuma milenista que me desse uma resposta satisfatória. Então eu até espero que hoje você me surpreenda e realmente dê uma resposta satisfatória para isso. Com a graça de Deus. Porque há 3 anos atrás, não sei se o Weber lembra, quando eu perguntei isso aqui para uma milenista, ele pediu um intervalo para pensar na resposta. E nem depois do intervalo conseguiu pensar na resposta. Ixi, né? Vamos ver se eu consigo me sair dessa, então. Então, aqui assim, fazendo uma visão mais panorâmica de Zacarias 14, a sequência dos fatos aqui, começa com os instantes finais ali do período, na visão pré-milenista. Começa com os instantes finais do período tribulacional, o povo judeu ali cercado na cidade de Jerusalém, e através de outros textos nós sabemos que ali vai estar vindo o anticristo com um grande exército do Vale de Megido, prestes a atacar a cidade, chegando a invadir ali a periferia da cidade, levando prisioneiros, matando pessoas, violentando mulheres. Esse é o cenário de Zacarias 14, até que o Messias se levanta de seu trono e desce para batalhar com essas nações, inclusive cumprindo o que Jesus fala lá em Mateus 23, versos 37 a 39, quando ele fala, não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, quando Israel crer em Jesus e clamar ao Messias, é o momento em que o Messias vai descer do seu trono para salvar seu povo. E aí ele vem com a sua vinda gloriosa,
pisa os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se rasga ao meio com um grande terremoto, separando metade para o norte e metade para o sul, e esse grande vale que é aberto se estende ali até os muros da Cidade Velha, rasga o muro da Cidade Velha, exatamente na porta oriental, chamada de Porta Dourada, né? E o Messias ele pode adentrar ali a todo esse cenário. Então, fala que o povo de Israel que estava preso em Jerusalém sai por esse vale, vai até Azel, fica a 2 quilômetros da Cidade Velha, a leste, né, depois atrás do Monte das Oliveiras. E então o Senhor vai para a batalha com todos os seus santos, né? E aí ele aniquila completamente o exército do anticristo, vence a batalha para Israel e reúne as pessoas de todas as nações para julgar o mundo, como está lá em Mateus 24, dá a ordem aos seus anjos para que reúnam as pessoas e depois faz o julgamento, descrito em Mateus 25. E na sequência ele vai tratando em outros versículos da restauração do mundo para o milênio, com paralelos no final de Ezequiel, né, entre outros textos. Quando chega no versos 16, já num contexto de milênio, de reino messiânico, ele diz o texto que é o tema de hoje. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. E retornando um pouquinho no verso 12, ele explica qual é essa praga. Ele diz assim: esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto ainda estiverem de pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá em sua boca. Então aqui essa praga é literalmente ser fulminado. A pessoa estando ainda de pé, antes que o seu corpo toque o chão, ela já estará morta. Então a grande dificuldade que eu vejo de encaixar isso no sistema amilenista é o seguinte: não pode ser na atual era da igreja, porque Jesus ainda não voltou. E aqui mostra claramente o Messias assentado num trono terrestre, depois da vinda dele. Não pode ser na eternidade, porque fala de pessoas morrendo. Pessoas não vão morrer na eternidade. E também não pode ter se cumprido no passado, porque nós sabemos que o Monte das Oliveiras nunca foi rasgado ao meio com um grande terremoto, né? Então, logo, se no meu entendimento esse texto não pode ter se cumprido no passado, não pode se cumprir na atual era e nem poderá se cumprir no estado eterno, torna-se necessário que haja um reino messiânico futuro e terrestre para cumprir isso daqui. Então, a minha pergunta é essa: em que momento da história o amilenista concilia o cumprimento desses eventos? 3 minutos, bispo. Veja que a pergunta é um verdadeiro discurso a priori, e depois vemos a pergunta. Olha, uma coisa que você talvez esqueceu de mencionar é o contexto em que Zacarias está sendo escrito. Ele está sendo escrito, Zacarias é contemporâneo de Ageu, e ele está na época da reconstrução do templo. E ali ele está já pré-anunciando uma nova destruição de Jerusalém e do próprio templo em si, algo que se cumprirá, conforme até próprio esclarecimento de Jesus, na geração de Cristo com o general Tito e o exército romano. Veja só que a ordem cronológica, se a gente vai acompanhar bem, é interessante a Zacarias 9:9, a entrada triunfal de Jesus. Temos Zacarias 13, exatamente os versículos que antecedem o capítulo 14, diz assim, versículo 7, já na parte final, na segunda metade do versículo 7, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Bom, Jesus disse que essa passagem, né, se cumpriu ali no Getsêmani, quando Cristo é preso, você sabe disso. Sim. Portanto, as ovelhas são dispersas. A consequência disso, do ferir o pastor, do pastor ser ferido, é aquilo que a gente vê na 70 semana de Daniel, capítulo 9 de Daniel, registra que o ungido é morto e, em consequência, ou seja, o que se sucede à morte do ungido é o juízo sobre Jerusalém.
o ungido é morto e o povo de um príncipe que há de vir cerca a cidade e o seu fim é como num dilúvio. Jesus interpreta isso, aí a gente chega no capítulo 14 aqui, os primeiros versículos. Eis que vem o dia do Senhor em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Então descreve toda a agonia, toda a assolação de Jerusalém que Jesus disse que se cumpriria naquela geração. Veja só a interpretação de Jesus disso. Jesus interpreta isso em Lucas 21 de uma maneira tão clara e precisa. Ele diz: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Quando é que eles viram? Eles viram logo a seguir, 40 anos depois, a cidade sendo cercada por exército. E Jesus advertiu os seus discípulos: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, é o juízo de Deus contra Jerusalém, porque mataram o Cristo, rejeitaram o Salvador, rejeitaram ele como rei. Ele veio como rei, ele entrou na cidade como rei, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito, inclusive em Zacarias capítulo 14. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e a ira contra este povo. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Veja, levados cativos para todas as nações e até os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Dando a entender, aí eu teria que ter muito mais tempo para poder explicar todo o restante e chegar exatamente no ponto que você quer. E eu acho que a gente ainda vai ter tempo ainda nesse programa, senão depois terei prazer de escrever e deixar no meu blog explicado, porque é realmente, veja, que uma pergunta suscita muito esclarecimento. O contexto, o que vem antes, e eu estou só arranhando ainda para chegar lá. Vamos mudar para 5 minutos. Vamos ouvir. Mas aí não tem quantidade de perguntas. Vamos lá, seus comentários. Pastor. Então, bispo, a interpretação preterista ela até é muito bonita nesse aspecto. O problema principal que eu acho é que ela ignora a parte mais importante do texto, a volta de Cristo. O texto diz aqui que Cristo volta e ganha a batalha. E o que aconteceu no ano 70 é que Jesus não voltou e que Israel perdeu a batalha. Então, como dizer que isso aqui se cumpriu no ano 70 se Jesus não voltou e se Israel perdeu? Não encaixa, não tem como. Então, o que o texto diz aqui é que, nesse cenário, quando o povo estiver enclausurado em Jerusalém, um povo já convertido vai clamar ao Messias, o Messias vai voltar e salvá-los e destruir o inimigo. É isso que está escrito. E no ano 70 nada disso aconteceu. E tudo que vem depois é a sequência após esse retorno e a vitória do Messias, né? O preterismo só estaria certo se o Messias tivesse voltado no ano 70, mas a gente sabe que não voltou. E uma coisa muito importante para explicar a respeito, eu concordo que Zacarias 13, esse trechinho dos versos 7 a 9, trata da primeira vinda. Mas nós não podemos cair no erro de interpretar a escritura hebraica com mentalidade grega. Não, o que eu quero dizer com isso? Essa ideia de colocar tudo em ordem sequencial cronológica é o estilo grego de interpretação. A escritura foi escrita com estilo hebraico. O que é o estilo hebraico? Separar por temas. Ele aborda um tema, terminou aquele tema, vai para outro tema, e não necessariamente esses temas terão uma sequência cronológica. Então nós vemos que em Zacarias 12, o texto inteiro de Zacarias 12 está falando da segunda vinda. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente, ou dos eventos que antecedem a segunda vinda. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada, e todo aquele que tentar se levantá-la se machucará muito. Ninguém vai conseguir derrotar Jerusalém. Naqueles dias, o mais fraco de Jerusalém será tão forte quanto Davi. E ele fala, e os fortes serão como o anjo do Senhor. Então ali são todos descrições de eventos relacionados ao período tribulacional e segunda vinda, Zacarias 12. O comecinho do 13 também, porque nós sabemos que essa divisão de capítulos e versículos não foi feita pelo autor, foi feita bastante tempo depois. Então ele trata primeiro de um assunto, encerrou aquele assunto, ele vai tratar de outro assunto, que é esse relacionado à primeira vinda, e quando vai para Zacarias 14 é de um terceiro assunto. Nós temos que interpretar cada trecho dentro do assunto que ele trata e não tentar forçar uma sequência cronológica de eventos, porque essa é a mentalidade grega, não é a mentalidade hebraica e do autor que era hebreu. Tá? Acabou? Acabou.
Bispo Hildo, 3 minutos para os seus comentários. Então, muito bem, Gabriel. Então, você não pensa, e não pensando que isto realmente vai acontecer, você não interpretaria essa passagem de Zacarias 14, versículo 21, de maneira literal. Você seria mais como eu, que interpretaria isso de maneira mais figurada. Por exemplo, diz aqui, todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Uma interpretação literal, como você não a faz aqui, você concorda comigo nesse ponto, não leva isso aqui a ferro e fogo, mas você sabe que existem dispensacionalistas que interpretam que, até baseado nesse texto, e não só naquele que você citou, mas baseado nesse texto, interpretam que no milênio tem o templo e tem uma restauração do sacrifício levítico, ainda que em termos memoriais, havendo derramamento de sangue de animais e tudo mais. E isso, nesse caso, né, isso contrariaria, isso seria algo que você não vai encontrar paralelo no Novo Testamento. Você não encontra isso nas palavras de Jesus, você não encontra tal expectativa nos ensinos dos apóstolos, nenhuma epístola, e muito menos no livro de Apocalipse. Por isso que eu dizia já de início que a chave hermenêutica para textos como esse é realmente Cristo, os apóstolos, o que temos no Novo Testamento. E, nesse caso, não daria para levar a ferro e fogo e interpretar aquela passagem como uma restauração, um retorno, porque isso ia ser um choque contra tudo que Cristo é. Cristo é a realidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da qual todos os cordeiros mortos, sacrificados da Páscoa, seja de qualquer cerimonial levítico do Antigo Testamento, eram figura de linguagem, eram sombra, como diz o autor de Hebreus. E aí eu poderia citar Hebreus 8, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. É isto, no capítulo 9, versículo 9, uma parábola da época presente. E ele diz que esses sacrifícios são ineficazes. No versículo 10 ele diz, os quais não passam de ordenanças da carne, impostas até o tempo oportuno da reforma que aconteceu em Cristo Jesus. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, Cristo é o templo, Cristo é o sacrifício, e isso definitivo a realidade, e não podemos nem imaginar em retroceder e voltar à ordem do Antigo Testamento. Obrigado, Bispo Hildo. Pastor Gabriel, sua vez, um ponto que ficou meio nebuloso, já que o Bispo Hildo explicou o dele, o senhor vai explicar também. E o arrebatamento, que aliás o Bispo mencionou. Em Zacarias 14, não aparece o arrebatamento e aparece uma fuga. E aí, como é que o senhor explica isso? Sim, porque o público mencionado ali é a nação de Israel, que até o momento do arrebatamento ainda não tinha se convertido e por isso não foi arrebatada, e que ela se converterá durante o período tribulacional, cumprindo até profecias como Romanos 11, onde Paulo fala sobre isso, Zacarias 12... Então, mas na volta de Cristo não acabou a tribulação? Então, acaba no momento em que ele volta. Então, eles têm que fugir, eles vão se converter? Vão se converter depois da volta de Cristo? Não, naquele momento eles já são convertidos. Então, mas eles fogem, não são arrebatados. Sim, não é que eles fogem por conta própria. O próprio Jesus cria essa rota de escape e, segundo a orientação do próprio Jesus, eles saem do cenário de batalha para deixar o campo livre para que Cristo aniquile todo o exército do anticristo de uma vez. Para eles não se envolverem na batalha, né? E até eu gostei bastante desse assunto, eu também queria falar algumas coisas sobre a festa dos tabernáculos, né? A gente faz um debate sobre festa e tabernáculo. Eu quero sugerir um debate melhor ainda. Há 2 meses atrás, eu fiz uma pregação na minha igreja que chama o simbolismo profético das 7 festas judaicas. Então, nós poderíamos fazer assim, as festas judaicas se relacionam em algo com a escatologia ou não? Tá bom. Né? Sim, é um assunto bom. Excelente. Vamos fazer. Então, as festas judaicas e a escatologia. Maravilha. Anota aí a minha sugestão de pauta.
pastor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas, e o bispo José Eudo Melo, da Igreja Metodista Livre, continuam à sua disposição depois do final do programa para tirar dúvidas, assumir compromisso de palestras, explicar as questões que, obviamente, ficaram muito soltas no programa de hoje, que não dá tempo de tratar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo. A gente vai... o contato deles está no vejamsó.com.br. Na aba Convidados, você tem como entrar em contato com esses dois irmãos. Quem que ganhou o livro foi o Ricardo Dutra Ribeiro, lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro. A gente vai ver de novo no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar.